Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Estão-me a ouvir? Penso que sim. Estamos Sim, muito sim, bem. sim. Pronto. Ah, para mim, falar de educação inclusiva é uma questão de direitos humanos, de democracia, de justiça social que não tem havido em relação, muitas vezes, às pessoas com deficiência. E não tem havido porque, digamos, pela falta de conhecimento que existe, ou que durante séculos, que existiu, diremos assim, durante séculos, sobre o que era ser uma pessoa com deficiência portanto, e elas serem vistas como pessoas diferentes, incapazes de ter uma participação social, serem autónomas e por isso ser normal não terem os mesmos direitos. Ah, para a APD, para a Associação Portuguesa de Pessoas com Deficiência, é por isso a educação um tema muito importante porque significa também contribuir para a mudança de mentalidades nestes aspectos. Estes estereótipos, estão ainda hoje em dia, infelizmente, presentes em muitos setores da sociedade, não só em Portugal, mas em Portugal, por, muitas vezes por razões que o Mário Nogueira já aludiu, não é? Pela fraca escolaridade que se manteve durante anos, pelo isolamento das pessoas com deficiência que, embora muitas vezes fossem educadas, não eram dentro do Ministério da Educação, era no Ministério dos Assuntos Sociais e Saúde, e embora muitas vezes também houvesse aí experiências eh, de ensinos ativos e de metodologias novas, porque muitas das pessoas que eram contra o regime, os professores se refugiavam nesse ambiente para fazer a sua inovação pedagógica. eh, Nós temos que dizer que se mantêm muitas das crenças e, por isso, das atitudes em relação às pessoas com deficiência. E a sua mudança obriga ao envolvimento de vários setores da sociedade e não apenas do setor educativo, mas de uma envolvência conjunta que também não é possível passar à margem da participação das pessoas com deficiência. Nesse sentido, consideramos muito honroso e elogioso que a FENPROF tenha se lembrado de convidar a APD, que é nessa situação que eu estou aqui hoje presente, e não de professora de apoio, que também fui, e de professora de formação no ensino superior de professores de educação inclusiva. Como já aqui também foi dito, antes do 25 de Abril, a escola não era um espaço para todos, portanto, também não era para estas pessoas, até pelas razões que acabei de dizer. A democracia trouxe realmente a Constituição Universal da República e as condições de igualdade de acesso e de sucesso na educação. Mas, dadas as questões da mentalidade e as crenças em relação à população com deficiência, houve sempre uma certa reação a que a escola deixasse de ser olhada como um fator de transmissão de conhecimentos apenas e que aceitasse a inclusão das pessoas com deficiência com iguais direitos na educação, não é? Portanto, muitas vezes eles podiam participar, mas não obtinham os mesmos diplomas, não obtinham os mesmos resultados educativos. E, portanto, a escola tem que ser mais valorizada como um espaço de socialização, desenvolvimento, de construção de identidades, de expectativas de todos os alunos, como é normalmente dito pelos organismos internacionais que defendem a escola inclusiva. Eh, Enquanto falamos com crianças e jovens com deficiência, quando falhamos, também falhamos na sua educação, falhamos enquanto sociedade e enquanto um sistema educativo igualitário para todos. Portanto, é fundamental uma mudança de mentalidades que obrigue a análise e estudo não só a cada escola per si, mas todo o sistema escolar em como forma de contribuir para uma melhor inclusão.
Não nos parece, por isso, possível situarmos apenas no currículo, no professor e no aluno. É preciso também analisar a estrutura de ensino, os meios existentes ao seu dispor, a facilidade com que tem acesso aos meios específicos e necessários à sua inclusão em todo o que é o currículo escolar. Iniciou-se com o 25 de Abril um longo caminho, ainda incompleto, de reconhecimento das pessoas com deficiência, como sujeitos de direitos e de possibilidades de inclusão e participação social plena. A escola começou a abrir portas, mas, voltando a dizer, esse reconhecimento obriga, de facto, a mais conhecimento, melhores condições de trabalho e meios, sem os quais não é possível mudar a mentalidade. E fazemos questões de sublinhar muito isto, porque tanto a ONU como a Unesco, como a Agência Europeia para a Educação Inclusiva focam muito esta questão da necessidade de mudar não só a mentalidade, mas melhorar as condições de trabalho e os meios existentes. Portugal assumiu esses compromissos internacionais, nomeadamente ratificou a Convenção das Pessoas com Deficiência, que no seu artigo 24 consagra o direito à educação inclusiva. Uma educação onde sejam providenciadas adaptações, sejam garantidos os apoios necessários no Sistema Geral de Ensino e existam medidas de apoio individualizados, eficazes, em ambientes que promovam o desenvolvimento académico e social. E só assim será possível criar equidade na participação. Mais recentemente, o Decreto no 54 de 2018 consagra o regime jurídico da educação inclusiva e assume que todas as crianças e jovens têm lugar na escola regular. Consideramos que realmente esta publicação representa um avanço significativo no plano dos princípios, mas a verdade é que a sua concretização continua marcada por profundas insuficiências que estão relacionadas com as dificuldades gerais que o Mário Nogueira também há bocado nos falou, e com, digamos assim, a dificuldade a seguir ao 25 de Abril, da situação da educação em que nos encontravam, portanto, da expansão geral pelo país inteiro e por essa mudança de mentalidades, não é? Portanto, não chega ter um decreto-lei. É preciso dizer com clareza que o problema da inclusão não não existe enquanto conceito ou objetivo. Se não vejamos no seu articulado, o artigo 54, a necessidade diz-se que é necessário criar condições de igualdade de acesso e de sucesso. E é reconhecido que o currículo assume que todas as crianças têm devam ter o desenvolvimento necessário para ter, que tem, desculpem, numa determinada idade para responderem satisfatoriamente ao nível de conhecimento exigido. Nem todas, isso não existe em todas as crianças e por isso o regime 54, a lei restabelece que formas de flexibilizar o currículo para os casos em que isso não acontece. Também estabelece que a organização escolar deve ter em conta que o aluno pode não ter as competências exigidas em todos os âmbitos necessários à sua participação nas atividades da escola, de forma autónoma, como por exemplo na cantina, no recreio, nas idas à biblioteca, na secretaria, e considera, nas suas medidas adicionais, em, em colaboração com outras entidades, o desenvolvimento de competências, por exemplo, de autonomia pessoal e social. Assume assim que os recursos existem, mas por outro lado é preciso chamar a atenção que ele assume que os recursos existem na comunidade e que estes são de fácil acesso e que toda a comunidade escolar é capaz de fazer uma mudança de mentalidades, que é sensível aos problemas reais das pessoas com deficiência e suas famílias e tem os conhecimentos suficientes e necessários para o fazer, o que nos parece estar muito longe da realidade, já que a literatura aponta como principais razões para a existência de preconceitos em relação às pessoas com deficiência, a falta de conhecimento e de consciencialização e o medo da diferença. E nada tem sido feito do ponto de vista social, para além daquilo que está estabelecido para a escola, neste sentido. Por isso, entre a lei e a vida real, vai muitas vezes uma distância inaceitável.
e assim podemos dizer que, apesar dos avanços legislativos, a escola inclusiva, com equidade na participação, está longe de ser plenamente cumprida. Para a APD contesta assim, todos os dias, que a partir do contacto direto com as escolas, com as famílias e com os alunos, que o problema reside na necessidade de usar a inclusão não como um fim, mas como um melhor meio para atingir a igualdade de oportunidades, e nesta perspectiva ressaltam imediatamente as condições que não existem para a tornar possível e efetiva. Desde logo, ao nível da acessibilidade física. Muitas escolas continuam sem elevadores, sem casas de banho adaptadas, sem percursos acessíveis, como por exemplo a sinalética de orientação, tanto para as crianças cegas como a baixa visão, como para as crianças com dificuldades e que necessitam de currículos alternativos e de escrita alternativa, sem condições mínimas para garantir a autonomia e a segurança dos alunos com deficiência. Uma escola fisicamente inacessível é, à partida, uma escola que exclui. E não é só, na sua construção, há uma coisa que nós precisamos muito chamar a atenção. Por exemplo, e que é muito fácil de compreensão. Por exemplo, digamos assim, o aumento expansivo que teve que ser feito da escolaridade obrigatória após o 25 de Abril reduziu as condições e a qualidade, por exemplo, de todos os ginásios. Hoje em dia, a aula acontece, na maioria dos casos, em um pavilhão polidesportivo com mais do que uma turma e um professor ao mesmo tempo, o que, sem muito do material ou apenas com material mínimo para os jogos, tipo o basquete, o handball, o voleibol. Não esquecer, por exemplo, que isso é impossível de ser jogado por uma criança cega e com baixa visão e que cria, portanto, na mentalidade dos outros uma incompetência, a existência de uma incompetência nestas pessoas que não é verdadeira, é devida ao tipo de atividade que aí é possível desenvolver apenas, porque não é possível normalmente ter um espaço extra onde se desenrola uma atividade com um grupo de alunos eh, numa área em que eles sejam capazes de desempenhar, não é? Como o atletismo ou os saltos ou a ginástica, enfim, outras coisas. A própria natação, não é? Que não é possível na maioria das escolas. Um outro obstáculo, e portanto isso é um exemplo que eu gostava de analisar e que tem muito a ver diretamente com o currículo, o próprio currículo da educação física, que já foi feito para responder às necessidades, à conformidade da qualidade da atividade que pode ser possível no espaço existente para a prática da educação física. Não é? Onde, por exemplo, a orientação, os jogos de orientação, etc., com muito barulho, também muitas vezes é muito difícil de pôr em prática. Um outro obstáculo estrutural diz respeito, na educação inclusiva, à falta de transporte escolar adaptado. Em muitos municípios, continua a não estar garantida uma resposta adequada que permita às crianças e aos jovens com deficiência chegar à escola em condições de segurança. Horários desajustados, a inexistência de viaturas acessíveis ou a falta de articulação entre os serviços que fazem com que o direito à educação fique condicionado logo à partida. Por exemplo, não há muito pouco tempo, numa escola aqui na zona de Lisboa, o aluno ou podia ter uma aula de braille ou podia ter transporte para ir para casa. E não tinha, ninguém lhe tinha ensinado a ser autónomo em orientação e mobilidade e a carrinha disponível pela Câmara Municipal não lhe permitia estar na aula de Braille. Depois, para não falar já nas questões relativas aos recursos humanos, o número de centros de educação especial, de técnicos especializados, de assistentes operacionais, outros profissionais, é manifestamente insuficiente para garantir a resposta adequada às necessidades reais dos alunos. O apoio individualizado essencial para o sucesso educativo, fica assim comprometido quando os profissionais que o acompanham um número excessivo de alunos com problemáticas muito distintas.
Um dos exemplos que normalmente fica sempre logo de fora são os apoios específicos à autonomia nas equipas de educação especial. A maneira como está montada no 54, na legislação, a equipa multidisciplinar também não favorece essa, essa construção dos recursos humanos, uma vez que é ao diretor que cabe a nomeação e também se parte do princípio que todos os professores tiveram a formação suficiente e necessária para saber o que é e aplicar a escola inclusiva na sua plenitude. Portanto, há falta de terapias especializadas, fundamentais para o desenvolvimento das crianças e jovens com deficiência, que continua a ser uma realidade persistente, uma vez que esses profissionais não são, digamos assim, eh, uma realidade necessária para a maioria das escolas onde não existem crianças com deficiência incluídas. Portanto, a prática de repartir recursos escassos pelo maior número possível de alunos, sem atender às necessidades específicas de cada um, compromete claramente a eficácia de intervenção e limita o desenvolvimento académico, social e pessoal. Também ao nível dos produtos de apoio, indispensáveis à autonomia e à aprendizagem, persistem atrasos significativos na sua atribuição, na sua distribuição, transformando um direito consagrado em mais um obstáculo no percurso educativo, não é? Fazendo crer que o problema se situa na pessoa com deficiência, não na falta de recursos. O que vai fazer, reforçar, o que vai fazer, ao contrário daquilo que era esperado, com que os outros alunos e as pessoas que o rodeiam na escola reforcem as suas crenças e atitudes anteriores relativamente à pessoa com deficiência e não a vejam como uma pessoa capaz de executar, que domina bem as suas técnicas e que consegue, à semelhança de todos os outros, contribuir e corresponder às exigências educativas que tem que enfrentar. Portanto, por outro lado ainda, a constituição das turmas e a organização da resposta educativa, nem sempre respeitando o quadro legal em vigor, agrava as dificuldades sentidas nas escolas e coloca uma pressão acrescida sobre os alunos, as famílias e os profissionais. É preciso também não esquecer o papel que é importante executar junto das famílias e das crianças sem deficiência, não é? Para que eles aceitem com normalidade, eles aceitem como amigos e como pares, as pessoas, os alunos e os colegas com deficiência. O outro exemplo, claro, é a transição entre a vida escolar e a vida ativa. Para a maioria dos jovens com deficiência, este momento traduz-se num vazio enorme de respostas. A educação inclusiva não se constrói, então, apenas com boa vontade. Exige planeamento, investimento público adequado e cumprimento efetivo da lei, para que este possa ser, de facto, cumprido. Quando não houve intervenção precoce, quando não houve acompanhamento adequado ao longo do percurso escolar, quando a escola falhou na construção de competências e expectativas, como pode depois exigir um verdadeiro projeto de vida, não é? Existir um projeto de vida adulta conveniente. As baixas expectativas não são das crianças nem dos jovens, são da sociedade e das políticas públicas que as reforçam. A APD defende uma escola verdadeiramente para todos, onde a inclusão não seja apenas um princípio abstrato, mas uma realidade concreta. Reforça que a inclusão representa uma mudança de paradigma, evoluindo de uma lógica centrada no aluno diferente para uma lógica de visão sistémica, em que todo o sistema educativo, o currículo, a prática pedagógica, a organização escolar, os recursos e as políticas públicas que dão resposta a esses recursos devem estar devem estar preparados para responder e articulados à diversidade de toda a população escolar, garantindo a equidade, participação e sucesso de todos. Assim, continuamos a defender a garantia da acessibilidade do espaço físico em todas as áreas da escola, pavilhões, cantinas, salas de aulas, recreio, etc. O reforço significativo de professores especializados, psicólogos, terapeutas, assistentes operacionais, garantindo equipas multidisciplinares,
com formação eficazes e não só a formação específica do professor de apoio. O investimento no desporto escolar adaptado, como fator de inclusão e de desenvolvimento psicossocial, criando para o efeito uma estrutura facilitadora da cooperação entre escolas com alunos com o mesmo tipo de deficiência, que simultaneamente fizesse a divulgação das boas práticas pedagógicas e divulgasse as suas capacidades, contribuindo para a mudança de mentalidades, mais e melhor conhecimento e maior participação das pessoas com deficiência e suas famílias. E quando falamos aqui de desporto escolar adaptado, não nos referimos apenas ao desporto adaptado convencional de competição paralímpico, que normalmente é aquilo que é divulgado, não é? Mas há um sistema que, escolar adaptado, que na sua estrutura cria equipas onde podem participar simultaneamente pessoas com e sem deficiência, à semelhança, por exemplo, daquilo que muitas vezes já se faz para as pessoas com deficiência intelectual, não é? No sistema escolar desportivo. E não só, não é? Por exemplo, como é que a partir de uma escola, eh, se nós queremos que uma pessoa com deficiência motora, eh, que anda em cadeira de rodas, e mesmo que não ande, normalmente no desporto, senta-se numa cadeira de rodas, tenha acesso a uma cadeira de rodas desportivas, e como é que, por exemplo, no slalom podem participar as crianças sem deficiência. E isso é possível, existem regras para o fazer. É preciso é haver espaço na escola e o material necessário que lhe dê cobertura para ele desenvolver e assim, por exemplo, dominar muito melhor a cadeira de rodas, ser através do jogo que ele aprende a dominar bem a cadeira de rodas e não através da terapia. Isso também é possível. Hoje seria possível se isto fosse posto em prática. E, portanto, uma formação profissional inclusiva orientada para a empregabilidade real e para a vida independente. O apoio às famílias com respostas duradouras e dignas para o futuro dos jovens quando os pais já não os puderem cuidar. Uma proteção social robusta, combatendo a pobreza que continua a afetar muitas famílias com crianças com deficiência, rejeitando uma visão assistencialista e exigindo o cumprimento efetivo dos direitos sociais. A APD, por isso, continuará a exigir que os direitos das crianças e jovens com deficiência sejam respeitados não como favores, mas como direitos constitucionalmente consagrados. Porque uma escola verdadeiramente inclusiva beneficia todos, porque nos prepara para o reconhecimento da diversidade como elemento-chave da sociedade. Espero não ter ultrapassado o meu tempo